Agora, na Arca do Noel, a mensagem do dia. A menina das maçãs. Uma verdadeira história de sobrevivência do Holocausto e dos misteriosos caminhos de Deus. Agosto de 1942. Piotrków, Polônia. O céu estava sombrio naquela manhã, enquanto esperávamos ansiosamente. Todos os homens, mulheres e crianças do gueto judeu de Piotrków tinham sido reunidos numa praça. As notícias eram de que estávamos sendo trasladados. Meu pai havia morrido recentemente de tifo, que corria desenfreado pelo gueto lotado. Meu maior medo era que nossa família fosse separada. Faça o que fizer, sussurrou Isidore, meu irmão mais velho. Não diga a sua idade. Diga que você tem 16 anos. Eu era alto para um garoto de 11 anos. Por isso eu consegui. Dessa forma, podia ser considerado valioso como trabalhador. Um homem da SS se aproximou de mim, botas estalando contra os paralelepípedos, me olhou de cima a baixo e depois perguntou minha idade. 16, eu disse. Ele me dirigiu para a esquerda, onde meus 3 irmãos e outros jovens saudáveis já estavam. Minha mãe foi levada para a direita com outras mulheres, crianças, doentes e idosos. Eu sussurrei para Isidore, por quê? Ele não respondeu. Corri para o lado da mamãe e disse que queria ficar com ela. Não, ela disse severamente. Cai fora, não seja um incômodo, vá com seus irmãos. Ela nunca tinha falado tão severamente antes, mas eu entendi que ela estava me protegendo. Ela me amava tanto que desta vez fingiu não gostar. Foi a última vez que a vi. Meus irmãos e eu fomos transportados num carro de gado para a Alemanha. Chegamos ao campo de concentração de Buchenwald uma noite depois e fomos levados para um quartel lotado. No dia seguinte recebemos uniformes e números de identificação. Não me chame mais de Hermann, eu disse aos meus irmãos. Chamem-me 94983. Fui colocado no crematório do campo, carregando os mortos em um elevador de manivela. Eu também me senti morto. Endurecido, eu havia me tornado um número. Logo meus irmãos e eu fomos enviados para Schleben, um dos subcampos de Buchenwald, perto de Berlim. Uma manhã pensei ter ouvido a voz de minha mãe. Filho, ela disse suave, mas muito claramente. Vou lhe enviar um anjo. Então eu acordei. Apenas um sonho lindo. Mas neste lugar não poderia haver anjos, só havia trabalho e fome e medo. Alguns dias depois, eu estava andando pelo acampamento, pelo quartel, perto da cerca de arame farpado, onde os guardas não podiam ver facilmente. Eu estava sozinho. Do outro lado da cerca vi alguém. Uma garotinha com cachos leves e quase luminosos, ela estava meio escondida atrás de uma bétula. Olhei em volta para garantir que ninguém me visse e falei para ela baixinho em alemão. Você tem algo para comer? Ela não entendeu. Cheguei mais perto da cerca e repeti a pergunta em polonês. Ela deu um passo à frente. Eu era magro, com trapos enrolados nos pés, mas a garota parecia sem medo. Nos olhos dela, eu vi a vida. Ela puxou uma maçã da jaqueta de lã e jogou por cima da cerca. Peguei a fruta e quando comecei a fugir, ouvia dizer baixinho, vejo você amanhã. Voltei ao mesmo local perto da cerca, à mesma hora, todos os dias. Ela estava lá, sempre com algo para eu comer. Um pedaço de pão, ou melhor ainda, uma maçã. Não ousávamos falar ou nos demorar. Ser apanhados significaria a morte para nós dois.
Eu não sabia nada sobre ela, apenas uma garota de fazenda gentil, exceto que ela entendia polonês. Qual era o nome dela? Por que ela estava arriscando sua vida por mim? A esperança era tão escassa e essa garota do outro lado da cerca me dava algo tão nutritivo quanto o pão e as maçãs. Quase 7 meses depois, meus irmãos e eu fomos amontoados num carro de carvão e enviados para o campo de Terezidád, na Tchecoslováquia. Não volte, eu disse à garota naquele dia. Estamos partindo. Eu me virei para o quartel e não olhei para trás. Nem me despedi da garotinha cujo nome eu nunca havia aprendido, a garota com as maçãs. Ficamos em Terezidád por 3 meses. A guerra estava terminando e as forças aliadas estavam se aproximando, mas meu destino parecia selado. Em 10 de maio de 1945, eu estava programado para morrer na câmara de gás às 10 horas. No silêncio da madrugada, tentei me preparar. Tantas vezes a morte parecia pronta para me reivindicar, mas de alguma forma eu tinha sobrevivido. Agora acabou. Eu pensei nos meus pais. Pelo menos pensei, estaremos reunidos. Mas às 8 horas da manhã houve uma comoção, ouvi gritos e vi pessoas correndo em todas as direções pelo acampamento. Alcancei meus irmãos. Tropas russas tinham libertado o campo. Os portões se abriram, todo mundo estava correndo, então eu também corri. Surpreendentemente, todos os meus irmãos tinham sobrevivido. Não sei bem como, mas eu sabia que a garota com as maçãs tinha sido a chave da minha sobrevivência. Em um lugar onde o mal parecia triunfante, a bondade de uma pessoa salvou minha vida e me deu esperança em um lugar onde não havia nenhuma. Minha mãe prometeu me enviar um anjo e o anjo havia chegado. Por fim, fui para a Inglaterra, onde fui patrocinado por uma instituição de caridade judaica, hospedado num albergue com outros meninos que haviam sobrevivido ao Holocausto e treinados em eletrônica. Depois vim para a América, para onde meu irmão Sam já se tinha mudado. Eu servi no exército dos Estados Unidos durante a Guerra da Coreia e voltei para Nova York ao fim de 2 anos. Em agosto de 1957, eu abri minha própria oficina de eletrônica. Eu estava começando a me instalar. Um dia, meu amigo Sid, que eu conhecia da Inglaterra, me ligou cedo e disse: "Tenho um encontro. Ela tem uma amiga polonesa. Vamos sair." Um encontro às cegas? Não, isso não era para mim. Mas Sid continuou me chateando. E alguns dias depois fomos ao Bronx para pegar o seu encontro e a amiga Roma. Eu tinha que admitir, para o encontro às cegas até que não estava nada mal. Roma era enfermeira de um hospital do Bronx. Ela era gentil e inteligente. Bonita também, com cachos castanhos em turbilhão e olhos verdes em formas de amêndoa que brilhavam com a vida. Nós 4 fomos para Coney Island. Roma era fácil de conversar, fácil de conviver. Acontece que ela também desconfiava de encontros às cegas. Nós 2 estávamos apenas fazendo um favor aos nossos amigos. Demos um passeio no calçadão, apreciando a brisa salgada do Atlântico, e depois jantamos na praia. Já não me lembrava de divertir. Quando voltamos para o carro de Sid, Roma e eu dividimos o banco traseiro. Como judeus europeus que sobreviveram à guerra, tínhamos consciência de que muito havia sido deixado sem ser dito entre nós. Ela abordou o assunto. "Onde você estava?" ela perguntou suavemente, "durante a guerra." "Os campos", eu disse. As terríveis lembranças ainda vivas, a perda irreparável, eu tinha tentado esquecer, mas você nunca pode esquecer. E ela assentiu. "Minha família estava escondida em uma fazenda na Alemanha, não muito longe de Berlim", ela me disse. "Meu pai conhecia um padre e ele nos comprou papéis arianos." Imaginei como ela também deveria ter sofrido medo, uma companhia constante. E, no entanto, aqui éramos ambos sobreviventes em um mundo novo. "Havia um acampamento ao lado da fazenda", Roma continuou.
Vi um garoto lá e jogava maçãs para ele todos os dias. Que coincidência incrível ela ter ajudado outro garoto. Como ele era, eu perguntei. Ele era alto, magro e com fome. Eu devo tê-lo visto todos os dias por 6 meses. Meu coração estava disparando. Eu não podia acreditar, isso não era possível. Ele disse para Roma: esse menino um dia falou para você não voltar porque estava partindo para Schleben? Roma olhou para mim com espanto e disse: sim. E eu respondi: era eu. Eu estava pronto para explodir de alegria e pavor. Inundado de emoções, eu não podia acreditar. Meu anjo, eu não vou deixar você ir, eu disse para Roma. E na traseira do carro, naquele momento, às cegas, pedi Roma em casamento. Eu não queria esperar. E ela disse: você é louco. Mas ela me convidou para conhecer seus pais para o jantar de Shabbat na semana seguinte. Havia muita coisa que eu esperava aprender sobre Roma, mas as coisas mais importantes eu sempre soube: sua firmeza, sua bondade. Por muitos meses, nas piores circunstâncias, ela veio à cerca e me deu esperança. Agora que encontrei novamente, nunca mais a deixaria ir. Naquele dia, ela disse que sim, e eu mantive minha palavra. Depois de quase 50 anos de casamento, 2 filhos e 3 netos, nunca a larguei. Herman Rosenblatt, de Miami Beach, Flórida. Moral da história: mesmo em meio às maiores desgraças, o amor pode se manifestar. E nunca isso será acaso. É a mão invisível de Deus nos guiando através dos caminhos da esperança. Pense nisso e tenha um bom dia. Você está ouvindo Metrópole FM, a Rádio Saudade.